conhecemos histórias de quem decidiu abandonar a segurança de uma carreira CLT para apostar em si mesmo. Agora chegamos a dois perfis que, à primeira vista, não teriam nada em comum. Uma produtora rural do interior do Rio Grande do Norte e um arquiteto doutor que virou criador de marcas. O que os une é uma mesma descoberta, a de que o potencial que eles precisavam já estava dentro deles. Faltava a faísca para acender. Micarla Fernandes cresceu em São Pedro, no interior do Rio Grande do Norte. Aprendeu a fazer queijo aos 11 anos com o pai e passou anos fugindo exatamente disso. Formou-se em pedagogia, especializou-se em cuidados ao idoso, construiu uma vida em Natal. Mas a rotina de uma semana fora, uma semana dentro, esgotava o casamento e o corpo. Quando o marido propôs que ela voltasse para a fazenda e apostasse nos queijos, a resposta inicial foi não. Em 2019 para 2020, meu esposo me propôs a voltar e a trabalhar com queijos aqui na propriedade. Só que eu nunca quis. Eu tenho um histórico familiar, aprendi a fazer queijo com meu pai, essa tradição foi passada para mim também. Hoje eu sou a 4ª geração na propriedade, então eu quis exatamente devido a todas as dificuldades que ele passava. Quando meu esposo me propôs, eu rejeitei de imediato. Eu digo que ele passou um ano me paquerando, até me convencer, porque eu também já estava cansada dessa vida de trabalhar fora, passar uma semana fora. Então o queijo ele surgiu como alternativa de renda para que eu pudesse estar em casa. Aí eu saí do trabalho e começamos aqui em 2021. Então foi assim que ele me convenceu. A Fazenda Lima começou a produzir queijo coalho em 2021. Micarla experimentou a maturação. Levou para a festa do boi, o público ficou louco. Ela viu que havia algo ali, mas ainda não acreditava o suficiente em si mesma para ir fundo, até o Empretec. E lá fui eu, em 2023. O Empretec marcou minha vida em vários sentidos e principalmente porque eu tinha acabado de perder uma filha minha segunda gestação. Com 6 meses eu descobri que ela estava morta na minha barriga e com 1 mês eu estava fazendo Empretec, em novembro. E foi aí a virada de chave total na minha vida. Vencer essa parte muito difícil e me abrir os olhos com relação ao meu negócio. Da insegurança à clareza. Depois do Empretec, Micarla saiu com uma nova identidade: empreendedora rural. Aí foi quando eu descobri que eu tinha uma potência na minha mão. Ali era eu. Tinha que trabalhar as habilidades em mim. Eu lembro que no penúltimo dia do Empretec, sanou qualquer tipo de medo que existia em mim em pegar financiamento em banco para fazer investimento. Porque eu descobri que eu tinha uma potência aqui a desenvolver e tinha mercado. E comecei a trabalhar algumas habilidades com relação a trabalhar metas, a planejar a curto, médio e longo prazo. O Empretec me abriu os olhos para isso, aonde eu estava, aonde eu deveria estar, onde eu queria estar daqui a 5 anos, a 10, 15, 20, 60 anos. E tudo isso abriu os olhos em mim. Então o Empretec virou, de fato, minha chave para o empreendedorismo. Eu saí do Empretec pensando no negócio, isso aqui é Micarla, é Fazenda Lima e Micarla tem que assumir. Hoje a Fazenda Lima está prestes a receber a certificação da queijaria. E o queijo potiguar, criado a partir de uma ideia que nasceu em um evento do Sebrae, ganhou a medalha Super Ouro no Enel Nordeste, único do Rio Grande do Norte, entre dezenas de concorrentes. Inclusive, foi uma dessas oportunidades que o Sebrae estou eu lá no seminário de cafeicultura em 2024 e eu tive a ideia de desenvolver um queijo com café. Consegui um fornecedor, um produtor, conheci um produtor daqui do Rio Grande do Norte e uni a maturação de queijo com café daqui do estado do Rio Grande do Norte também. No ano seguinte, estava lançando esse queijo, chama-se Potiguar, um queijo autoral desenvolvido com café Jassanã, e o queijo ficou simplesmente incrível. Eu digo que é o queijo que carrega tem a nossa identidade. E foi esse queijo também que o ano passado ganhou a medalha Super Ouro. Foi em torno de 66 produtos que foram para o Enel a nível Nordeste. O único Super Ouro do estado do Rio Grande do Norte considerado o melhor queijo que foi para esse concurso, reafirmando aquilo que venham trabalhando aqui, validando mais ainda um produto. E se Deus quiser, seremos os primeiros queijos registrados no estado sendo maturado. A história de Micarla não aconteceu por acaso. Ela é parte de um movimento maior.
a chegada do Empretec ao ambiente rural do Rio Grande do Norte, o estado que pilotou essa versão da metodologia no Brasil. Para entender como isso funciona, conversamos com Luiz Felipe, coordenador do Empretec Rural no RN. Nós percebemos a necessidade de trazer também a metodologia na versão rural. E aí o Rio Grande do Norte, desde 2021, nós sediamos a turma piloto lá em Mossoró, que foi a turma que validou a metodologia e foi executada no Brasil pela primeira vez e deu super certo. Essa metodologia do rural, ela dialoga diretamente com o momento vivido pelo Rio Grande do Norte, né, que é um estado com várias vocações voltada para o agronegócio, né, de um produtor rural que muitas vezes não tem essa mentalidade empreendedora, não tem essa questão dos comportamentos empreendedores desenvolvidos, não realizam a gestão, não tem visão de futuro. De cara, o que a gente consegue perceber é que durante a metodologia, né, os participantes, eles desenvolvem um negócio, agregam valor aos seus produtos, passam a produzir de uma forma diferente, está diretamente ligado no aumento do faturamento dele e na redução de custo, como um negócio com visão estratégica, com capacidade de liderança, fortalecendo essas iniciativas dentro do campo. Mais do que ensinar gestão, o Empretec Rural tem contribuído para um desafio silencioso do campo brasileiro: a sucessão rural. São filhos de produtores, jovens, mulheres do agro que encontram no programa um motivo para ficar. Um ponto importante que a gente tem percebendo também é que muitos jovens, muitos filhos de grandes produtores participam da metodologia. Então, isso é uma forma também da gente contribuir para uma questão muito importante, que é a sucessão rural, que hoje a gente vê a evasão no campo, a gente não vê o jovem querendo se estabelecer lá, né? Muitos migram para a cidade e se a gente continuar numa constante como essa, a gente não vai ter longevidade dentro das cadeias rurais. Então, a metodologia vai contribuir para fortalecer essa questão da sucessão rural, do protagonismo do jovem, né? E também até mesmo da atuação das mulheres do agro dentro do cenário. E que tem ainda um mundo a ser conquistado pós-Empretec. Então hoje eu não me vendo fazendo outra coisa, a não ser empreendendo. Empreendedorismo rural é o que eu trabalho, produzindo e vendendo queijos autorais, inovando aqui no estado, através dos nossos queijos ao terroir norte rio-grandense. César Canova chegou ao Rio Grande do Norte por amor. Conheceu em Portugal uma potiguar que se tornou sua esposa. Arquiteto, pesquisador e professor universitário, ele sempre foi bom em entender o que as pessoas precisavam. Durante a pandemia, dando aulas online para alunos de 4 países, percebeu que tinha habilidades que iam além do quadro negro. Sabia vender, criar conexão. Junto com a irmã Clarissa, especialista em marketing, César fundou a Causo, uma empresa de branding que não se parece com agência de publicidade e não se parece com consultoria tradicional. O nome veio do interior de São Paulo. Causo é uma história autêntica, bem contada. A empresa cresceu, os clientes vieram, mas foi o Empretec que fez César parar de se comportar como funcionário da própria empresa. Então eu fiz a edição que aconteceu agora no início de maio e talvez a principal mudança de comportamento que esse curso me trouxe é comprometimento. Muitas vezes a gente acaba se comportando como funcionário da própria empresa, como se não fosse a gente que tem que planejar, olhar os dados, traçar estratégias. E isso pode colocar o empreendedor num lugar muito passivo, quando na verdade a gente tem que agir, testar, errar, aprender, revisar e não desistir. Nessa imersão eu me dei conta de como isso é parecido com pesquisa, com o doutorado, com tudo que eu já fazia e pensava. Então eu voltei do Empretec determinado a ser um empreendedor melhor, o que impactou meu negócio diretamente. Essa vontade de fazer algo ainda mais estruturado, abraçando de vez meu novo momento de carreira, está ajudando a movimentar o negócio numa direção muito boa. Hoje, a Causo tem clientes em todo o Brasil. Parcerias com o Instituto Metrópole Digital, Jerimum Valley, Darwin Startups e outros hubs de inovação do RN. E César enxerga com entusiasmo 2 mercados que crescem juntos em Natal: sustentabilidade e inovação.
Olhar para onde a gente pode fazer a diferença e encontrar oportunidades que antes a gente não via. Estou de olho no edital do Sebrae Tech para a gente poder oferecer o nosso serviço com o apoio do Sebrae e eu vejo muitas maneiras de fomentar essa parceria, com eventos, palestras, workshops. Todo mundo que tem uma marca pode se beneficiar de um apoio para estruturar melhor sua narrativa, seu posicionamento e a sua identidade, né? Juntar isso com inovação sustentável é o que a Causa e o Sebrae parecem estar desenhando como futuro aqui para a RN. César fez o Empretec na versão voltada para startups, uma adaptação da metodologia original criada para atender empreendedores de inovação e tecnologia. Uma modalidade que o Rio Grande do Norte foi um dos primeiros estados do Brasil a aplicar. Quem lidera esse trabalho é Eugênio Espíndola, do Sebrae Startups RN. O Empretec Startup surgiu do desdobramento da metodologia Empretec e aí, a partir disso, houve a necessidade de criar onde abrangesse o público ligado à parte de inovação e tecnologia. No ano passado, foi aplicado em apenas 2 estados, aqui no Rio Grande do Norte e no Piauí. A gente busca os empreendedores que já estão inseridos no meio da inovação aqui no estado, eles já têm ou alguma startup, ou já têm alguma ideia a ser desenvolvida, e a gente faz essa provocação, essa aproximação com eles para que eles possam participar da turma e eles possam se desenvolver pessoalmente em relação às 10 características empreendedoras, aplicando na startup que eles criam durante a semana. Em 5 dias, os participantes criam uma startup, desenvolvem um produto e o validam no mercado. O acompanhamento continua depois, porque no universo das startups, a complexidade não para na porta do curso. Então, a gente faz um acompanhamento mais robusto com eles, pós-Empretec, para que a gente faça algumas provocações em relação ao desdobramento das startups criadas durante o Empretec, para que eles desenvolvam suas ideias. E um exemplo prático desse caso é que nessa última turma realizada agora no início de maio, uma startup, ela está nativa, inclusive já fez vendas, com todo o suporte nosso daqui do Sebrae. 4 pessoas que chegaram a um ponto de inquietação. Uma arquiteta, um técnico em telecomunicações, uma produtora rural, um doutor em arquitetura. Todos eles encontraram no Empretec e no Sebrae não as respostas prontas, mas as perguntas certas. A minha mensagem para quem está pensando em empreender e ainda não conhece Empretec é que pare um minuto, busque saber se é realmente um divisor de águas na nossa vida. É comprometimento. Está ajudando a movimentar o negócio numa direção muito boa. Porque amplia sua visão com relação ao negócio. Basta ter a visão de empreendedor e com comportamentos que o Empretec ele trabalha. Pega na mão do Sebrae, literalmente, entra pelo Empretec e segue todos os processos que tem lá dentro. Você vai sendo guiado com profissionais de competência extraordinária, além das pessoas que estão na turma com vocês. O network que se transforma ali é para levar para a vida. Se vai empreender, vá com o Sebrae que dá certo. Uma metodologia criada pela ONU há mais de 50 anos, chancelada pelo Sebrae no Brasil, que chegou ao campo, às startups, às cidades do interior e à capital, que trabalha não o que o empreendedor sabe fazer, que transforma insegurança em planejamento e medo em movimento. A mudança não vem do curso, vem de dentro. O Empretec só ajuda a encontrar o propósito. Série de reportagem especial produzida para a Jovem Pan News Natal. Narração: Júnior Moreno. Roteiro, entrevista e produção: Erasmo Magno.